Olá, alunos. Sejam então bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? E a gente vai continuar essa semana justamente trabalhando essa ideia da sociabilidade e como que ocorre o processo de construção, né? Justamente da identidade do homem, ou seja, do indivíduo de cada pessoa. E aí hoje a proposta é a gente pensar um pouquinho o que seria essa ideia do instinto de sociabilidade, né? O que é esse instinto? A gente sabe que todos nós temos instinto e o homem, como um animal, ele é um ser instintivo, né? E aí eu trouxe um texto aqui que é uma literatura interessante sobre justamente essa explicação, né, do quanto nós somos condicionados, né, e o quanto nós condicionamos, ou seja, o quanto a gente exerce influência e é influenciado em sociedade. E aí, entrando no texto, para a gente entender um pouco melhor, vamos ver que os fatores biológicos, né, remetem à necessidade de o homem se manter na companhia dos semelhantes nos primeiros anos de vida. A gente viu na última aula que a criança ela é sempre dependente dos maiores que são próximos dela, no caso o pai, mãe, o irmão mais velho, e ela vai sempre dependendo no primeiro momento dessa figura, né, dessas pessoas que têm ali o auxílio de ajudá-la a se desenvolver, né, enquanto criança, né, indivíduo vulnerável dentro da sociedade. Contudo, né, se observa que desde o início isso é determinante perante a criança. Só que com o tempo, ou seja, posteriormente a isso, os contornos culturais eles acabam tomando a dianteira, né? À medida que vai compreendendo o contexto em que está inserido, o indivíduo que antes era totalmente dependente, determinado, ele passa a interferir nos processos e não apenas a receber interferências. Vou explicar um pouco melhor o que até agora eu tentei explicar. É justamente isso. Quando você é criança, você é menor de idade, por não ter consciência, escolhem por você, te ajudam, você é determinado e dependente. Com o tempo, à medida que você vai crescendo, né, você vai podendo também interferir nessas escolhas, né? E de certa forma alternando aí essas interferências. É um pouco do que a gente vai estudar hoje. Ah, por exemplo, você já reparou, né, na forma como os pais eles vestem seus filhos? Vamos pensar nessa ideia. Quando é menor, criança, o pai geralmente é ele que coloca a roupa nos seus filhos, escolhe a cor que o filho vai usar, que tipo de roupa, cores. Às vezes, se o pai gosta muito de um time de futebol, ele já logo compra a camisa de determinado time, né? E a mãe, determinadas cores, ela já gosta de pôr na menina e tal, e etc. Dentro dessa questão, a gente sabe que há uma determinação e que muitas das vezes está seguindo o gosto e o padrão social do que os pais querem. Com o tempo, né, quando essa criança ela vai se tornando jovem, ela já passa a ter uma certa autonomia de escolher, né? Já não é tudo que lhe dá que ela quer vestir, porque muitas das vezes ela vê o colega vestindo de outra forma, vê na sociedade ou na propaganda sendo divulgado outro tipo de roupa e tal, e começa a criar nela outros interesses e desejos do que vestir, né? Do que sair, né? Do jeito de pentear cabelo, enfim já vai tendo uma outra conotação comportamental, então já vai tendo uma interferência nessas determinações sociais. E depois a gente vai ver que na fase do jovem já adulto, né, as escolhas, o pai e a mãe acabam cada vez mais tendo menos influência no tipo de coisas que eles vão vestir, né? Enquanto se fala da questão da roupa. Então hoje eu estou abordando um pouco a questão da vestimenta, né? Que no texto chama de indumentária, é justamente para a gente perceber. É nessas pequenas coisas que a gente percebe o quanto há uma interferência do outro, né? Do grupo e da própria sociedade no meu jeito de ser, pensar e me vestir, né? Então, só continuando ali junto do texto, você já reparou na forma como os pais vestem seus filhos, né? O estilo da roupa, a tendência da moda, o tipo de tecido, marca, tudo isso é levado em consideração por eles na hora de vestir os pequenos, no caso as crianças. E quanto ao conforto, a funcionalidade e valor pesam na hora de compor o look. Pergunte a seus pais e terás a prova. Ou seja,
vocês vão ver que em determinado momento, determinada cultura, grupo ou família, vamos supor que certas questões, por exemplo, alguns pais vão dar roupa para os seus filhos mais em conta, até porque se for muito caro, isso compromete também o orçamento da família para comprar outras coisas que também são necessárias. Então, tudo isso são determinantes, né, nesse primeiro momento. E aí, a atividade de hoje seria justamente em torno disso. Vocês pesquisarem, né, três casais que tenham filhos. Como assim, três casais que tenham filhos? Enquadrando nos seguintes períodos de desenvolvimento. Primeiro, filhos que estejam na infância, no caso, criança mesmo, né? Filhos que estejam na fase da adolescência, ou seja, já não é mais criança, mas já é adolescente, já é um pouco maior, e filhos que já são jovens, mas que são adultos. E aí, se vocês pudessem entrevistar, né, esses três casais abordando a seguinte temática. Por exemplo, o vestimento ou a vestimenta, o que eles vestem, né? E a partir disso, vocês analisarem o seguinte aspecto, né, desses casais, né? No caso dos seus filhos. Primeiro, vocês vão ver que qual seria a pergunta para aqueles que têm filhos ainda pequenos, né? As questões podem serem livres, até porque vocês vão estar criando para registrar em torno do que eles vão responder. Primeiro, quem tem criança menor, pequena em casa, quais são os critérios, qual que é o foco, o tipo de roupa que os pais escolhem, de acordo com que tipo de estilo e tal, para os seus filhos, né? Geralmente é um padrão aceito pela própria sociedade ou da faixa etária da criança, né? Então segue aquele condicionamento quando os filhos são menores. Agora, quando já são jovens, né? A gente vai ver que vai partir de outro padrão, né? Os pais e adolescentes, a gente percebe que aí já não tem total controle sobre o que eles vestem, né? Porque geralmente eles vão criando aí uma moda, um jeito de se vestir que é próprio dos grupos que eles fazem parte. Então, nem sempre a escolha dos pais vai ser determinante. Pelo contrário, eles vão alterar essa determinação, colocando e vestindo aquilo que de fato eles querem e se sentem bem. No caso do adulto, a gente vai ver que essa interferência aí que não acontece quase que de forma alguma, porque o adulto ele já vai ser, de certa forma, autônomo, livre e ter uma liberdade maior de usar aquilo que ele gosta, né? De certa forma, isso vai mostrando como que o grupo da sociedade ou da própria família, ou mesmo os pais, exercem um certo controle muito maior quando você é criança. Quando é jovem, já começa a se questionar, e quando é adulto, já segue o seu próprio padrão, né? Sua forma de ser e agir no mundo. Então, seria mais ou menos essa atividade dessa semana, alunos. A gente perceber como que essa força, esse exercer aí uma influência no outro, pode ocorrer de diferentes maneiras, no caso da criança, no caso do adolescente e no caso do adulto, ok? Então, desde já agradeço a atenção de vocês, peço que vocês possam estar curtindo esse canal, essa videoaula, se inscrevam lá, né? E fiquem atentos aí e continuem fazendo essas atividades, tá bom? Obrigado pela atenção.